Acessíveis. Quinta é quase sexta! Eu sou a Marimun. Sou a Titi Miller. E hoje a gente vai levar você numa viagem no tempo. O ano é 2010. Você está voltando da escola e vai almoçar assistindo Acesso MTV. E você ficava aos berros com toda a sua turma ao som de uma boy band que era o hit do momento. O hit do momento. Temos aqui hoje... Pelu! Olá, que alegria! Ai, não tinha como a gente fazer o acessível sem chamar. Ah, eu cobrei, viu? Quando eu vi vocês postando, cobrei, falei, mandei Você tava tweets no topo da e nossa tudo. lista. Topo da nossa lista que está, assim, concorridíssima. Aliás, hashtag vem aí vários outros convidados. Mas a gente tem tanta coisa, fofoca pra botar em dia, afinal. Temos. Não, gente, que ano é hoje, Agora na pré, a gente? gente já falou várias fofocas. É, a né? gente já se sente, assim, numa viagem no tempo real. Eu, assim, imagino que todos estejam se sentindo um pouco velhos nesse momento. Eu tô contando minhas rugas e já pensando... Fazem 84 anos, né, gente? Que a gente se viu pela última vez. Aquele momento em que alguém olha pra você e fala: Nossa, eu gostava tanto, eu era tão Gostava. seu fã. É, Manda um e beijo nossa, pra eu minha era mãe. criança e assistia Cresci você. te Manda um assistindo, beijo, isso, Pelu. Te assisto desde criança. É. Aliás, Pelu ainda é Pelu. Cara, Pelu é Pelu. Sabe que eu briguei um pouco com o Pelu na pausa da banda ali, no término da banda. Pensou em fazer um rebranding? É, mas meio super trabalhoso, né? Porque meu nome é Pedro Lucas. Aham. E o Pelu, tipo, é isso aí, Pelu também. Você cresceu com os seus pais te chamando de Pelu, família, não? O Pelu foi porque o Pelanza chama Pedro Lanza. E ele era o Pelanza. E o Koba o nome dele é Lucas Kobayashi, ele era o Koba. O Thomas... E só podia ter 2 sílabas. É, aí virou uma coisa meio tipo, pô, precisa de um apelido pra você. Pedro Lucas, aí só o E P aí, não Pelu dá. Pelanza, virou Aí uma coisa Lu, meio... daí meio, eu não sei quem sugeriu isso. E você decidiu manter até hoje. Agora eu, tipo... Mas as pessoas te chamam de Pedro às vezes. Os mais Pedro é íntimos, quando a apenas. galera tá meio Brava. brava, tipo... Pedro Lucas. É, Pedro Cadê meu Lucas é a minha chip? mãe, clássico, quando ela tá brava. De Orleans e É, Bragança. tipo, Pedro Lucas. E o Pedro Lucas, ele tem um peso, né, assim. Ai, Mas meu eu tô Deus. gostando do Pelu. Pelu é... Pelu. Peludo. É isso aí. Peludo, fizeram. Pelu? Ah, Não. louca, né? Calma. Essa era a piadinha, negócio vai. a piadinha clássica Da dos escola. 2010. Ah, meu Deus. E Pelanza de meio pelado, né? Vocês devem ter sofrido muitos trocadilhos. A gente sofreu. Sofreu não, a gente só- viveu muitos trocadilhos. Vamos Todos continuar vivemos. vivendo, né? É. Porque afinal é sobre isso. Eu queria fazer realmente uma viagem no tempo e começar a nossa conversa ali voltando do básico do básico. Você é de São Paulo, você nasceu em São Paulo. Sou de São Paulo, É paulista. Morumbi, Em São Paulo, capital. ali perto, Zona Sul. Das quebradas do Morumbi, tá É, ligado? porque o Morumbi, né, é Verdade, modo de Morumbi dizer, né? é muito Morumbi grande. mesmo é um Quem conhece lugarzinho São ali Paulo. das mansões e tal. E aí tem todo o resto, até o Taboão da Serra. Vai longe esse que a Morumbi. gente chama de Morumbi. Então, dali da parte menos das mansões. E você nasceu que ano? Vamos 91. analisar a safra. 9-1. 91, 14 seu de ano? janeiro, Capricórnio, ascendente Gêmeos. Olha! Lua em quê? Capricórnio. Capricórnio com Gêmeos e Capricórnio. Capricórnio. Capricórnio com Gêmeos e Capricórnio. Nossa, Capricórnio são trabalhadores, né? São. É a galera São. que leva a Chato. sério, Também. faz o rolê acontecer. Acorda cedo. Eu tenho ascendente enche o saco dos Capricórnio. amigos. Me ajuda Vocês muito. são o quê? dura. Eu não entendo, mas eu gosto Sim, de, um pouco. de fingir que eu entendo. Vocês Eu e são a o Mari quê? somos librianjas. As duas? Aham, por isso Amiga, que qual dá que é o seu também. ascendente mesmo? Libra. Ah, meu você é Libra, Deus. Libra. E gêmeos. Ela Depois sai dos voando, 30, né? não... Padre dos balão. Meu Capricórnio puxa pra terra. Ah, você é Capricórnio. É. Depois dos 30 não tem um rolê que, Diz tipo, que ascendente... Mas É o lance. meu ascendente é Domina o mais. meu, É. meu Ok. signo É, o dela dá na double, mesma, né? dá na mesma. Da- Será que é por isso que Positivo, eu positivo. tenho o mesmo cabelo e as mesmas roupas desde quando Tipo, eu você tinha, não sei fez lá, a transição 14 pro anos, 13 ascendente com os 30 Não fiz anos? com o porque retorno é a de mesma Saturno, coisa. não Você não teve. sentiu que você teve um... Não, você teve. Óbvio que eu tive, mas eu acho que assim, Impossível, é que eu né? acho que enfim, são muitos fatores, né, ali com 27 anos que a água vai batendo na bunda, principalmente pra mulher, né, que tem o lance da, o tempo está passando, eu preciso decidir se eu filhos, sei vou, lá. de fato, ser mãe. O que vocês estavam fazendo com 27? Com 27 foi quando a MTV fechou e eu comecei a fazer o Anota Aí.
Porra, mas também, ainda que não fosse o seu um baita- um momento marcante, né? Terminei um namoro de quase 4 anos e fui me jogar no mundo. O que você estava fazendo com o que você tava 27 fazendo anos? com 27? Eu Aliás, perguntei porque eu tava pegando um tempo pra eu pensar. eu tô tentando pensar, de 90... Quantos anos você tem, então? Peraí, que 32. Não é meu forte, obrigada. 32. Eu sou de humanas. 32. 32. Então você passou recentemente uma grande virada aí, tem né? 5 anos aí, há 5 anos. 27 foi que ano, 27? Eu considero que dura uns anos essa bagunça aí. 91 foi em 2000 e... Não, Quanto, gente, pelo amor de Deus. Quando eu tinha 27, Alguém eu nasci em nos 91. ajuda. Peguei uma calculadora. Peraí, qual que é o Tem ano 12 oficial? É 27 ou pessoas nesse 29? estúdio, Aqui, ninguém consegue peraí. calcular. São 1990. 5 anos. Né? Está em 2018. 2017, Obrigada. Beleza. 2018. O que você tá fazendo em 2018? Conta pra gente. Cara, em 2018... Tava militando. Isso, super. Mas a banda tinha parado já porque a banda parar foi um momento marcante. Falaremos sobre 2014, Uhum. eu tinha 20 Não, vamos deixar isso pra... 23. É isso. Cara, eu acho que eu Números, né? tava Quem num precisa momento... dele? Humanas. Calculadora. Somos. 1991 mais 27. Ai, daqui a pouco a gente tava calculando 3 mais 5 na calculadora. 2018 foi um ano... Eu acho que eu tava... Eu não tava sofrendo muito, não, reviravoltas. Coisa assim, meio tipo virada de Porque governo. não, essa sim, mas digo as Internas. pessoais estavam mais tranquilas porque Coração tava bom. eu Tava tava feliz. começando com a Natália de novo. Então era um momento legal, aquele primeiro momento, tipo, nossa, estamos juntos, vai dar certo. E tá Gostoso. dando Porque vocês certo. terminaram Gente, algumas vezes nesses 15 anos. casaram. A gente se conhece há 15 anos. Nossa, é muito tempo. Tu conheceu ela durante o Restart, então. Antes da Restart, né? Antes? É, Nossa. antes eu tinha 16 anos. Ai, que Ela tinha delícia. 15. E ela já tava, tipo, influencer vibes? Ainda não. Não, ela fazia nada, ela tava no colégio. Tinha Instagram nessa época? Não Não existia tinha isso também. também. Quando começou o acesso não tinha Instagram, amiga. Ela fazia verdade. blog, né? Mas o blog já veio, tipo, a gente já Eu nem... fazia blog em 98. A Isso. Mari fundou a internet, então, né? e o blog era uma coisa... Que aí tava muito grande, né? Era o rolê Sim. das blogueiras. Agora Pode vamos crer. falar dessa intersecção. Porque tu viralizou maravilhosamente. Que mês foi o da musiquinha? Foi ano passado... Não, mas foi antes do primeiro turno, né? Foi antes do Contextualizando, primeiro turno. foi um vídeo que você fez, fora Bolsonaro, maravilhoso, e que viralizou. E Que é uma paródia, não, uma sátira musical. uma sátira musical. Que te caiu assim como uma luva, eu achei. Fofinho, eu amo. né? Ficou Fofinho. perfeito. Essa música é uma pira, cara, porque eu tinha feito alguns vídeos, tipo, eu tinha feito um vídeo da Lei Rouanet, que tinha, tipo, micro viralizado, assim, que era um vídeo explicativo, mas numa linguagem... Acessível. Exatamente. Olha só. Uma linguagem meio jovem, maluca, de recortes, em que você não termina de falar nenhuma palavra e que você põe a voz em 1.7 e aparentemente os jovens Gostam. Estão assim, Estão na nessa cabeça. estão nessa assim, vibe, assim. Cabeça do jovem. Inclusive essa coisa de ouvir Aceleradíssimo. coisas em 2.0, 1.5 ainda é meio... não é muito a minha vibe. É meio Não, perturbador. quase às não. vezes, Eu e né? você, a gente fala numa velocidade bem tranquila. A gente fala na velocidade lo-fi, fala, bom dia. Eu às vezes encontro jovens que eu falo, gente, a pessoa já tá falando no 3x. Eu não Tu acha tô que eu sou meio acompanhando. no 3x? Amiga, você é tipo 1,5, talvez. É que sabe? Você eu escuta acelerado. áudio, te escuta, né, em 2.0, você tem cara que escuta. É que eu tenho né? ansiedade, né? Então, às vezes eu... também tenho ansiedade. Eu me comunico via áudio. Tipo, eu cheguei aqui, eu tava escutando um áudio de 12 minutos do meu Ah, não. próximo Aí- colega de 12 videocast, minutos? Thiago Queiroz. Um beijo pra ele. Então, eu troco podcasts com as pessoas. Então, tem que ser... Tem que ser acelerada. Assim. Caraca, Aí, às vezes, eu 12 pauso minutos? e mudo a velocidade porque é um assunto mais sério, então eu preciso prestar um pouco mais de atenção. E a pessoa já tá falando rápido no áudio, enfim. Uma loucura, Mas você gente. assiste vídeo do YouTube em 1.5, série em 1.5? Não. Porque Não, eu não. tive uma descoberta uma vez de uma pessoa
tipo, falar, mas vídeo no YouTube você assiste Muita 1.5, né? Muita gente tá Fala, assistindo não. em alto. Porque sabe o que vai acontecer? Se a pessoa tá gerando um padrão, né? O que é o padrão pra pessoa? É velocidade rápida. A partir do momento que ela chega numa conversa humana, onde não dá pra acelerar as pessoas, ela não vai aguentar Não tem ouvir os paciência. outros, não vai. É. E tudo que é mais lento, tipo ler um livro, não vai mais dar pra ela, porque essa pessoa não tem paciência. E ela vai começar a Paciência, atropelar as... que é muito importante. E até na você vida. falou uma coisa, o quanto isso não vai com certeza afetar o jeito como as pessoas falam. E conversam entre Porque si. se você só ouve nessa velocidade, é natural que você comece a falar um pouco assim também. Porque, Imagina a Tata Werneck no 2, no 3. Já fala no 5, né? É 8, acelerado. Mas vem cá, voltando lá para 2018. Polêmica. Foi fundamental uma questão assim de... É uma pessoa ruim mesmo a... Quem tem um grande alcance na internet não se posicionou em 2018 e em 2022, que ficou um negócio muito mais... É que eu acho que lá em 2018 já era uma questão, assim, de sobrevivência, mas em 2022, que teve essa musiquinha, o que tu acha das influenciadoras, influenciadores que ficaram neutrão? Cara, o que eu acho? Eu acho que quando você tem uma plataforma, independente do tamanho da sua plataforma, somos todos amplificadores de mensagens, alguns maiores, outros menores. Às vezes, quando você é uma pessoa comum, no sentido você vive no anonimato, mas você tem uma rede ali de amigos, e às vezes o que você coloca naquela sua rede de amigos é ainda mais poderoso do que a gente que tem uma força, às vezes, pulverizadora. Então, a gente tem um monte de seguidor, as pessoas veem as nossas mensagens ou leem as coisas diferente do que eu escuto um amigo. Sim. Então, às vezes, mesmo a sua força sendo para 50 pessoas, mas de repente a sua força nessas 50 ela é muito mais potente, engajada do que a minha numa multidão. Então, eu comecei a partir de um ponto de, se você tem rede social, chegamos num momento em que é importante você fincar um pé ali, dizer né? o que você está fazendo. Em 2018 eu já achava muito importante também, mas acho que era menos claro, não claro o Bolsonaro ser uma figura maléfica e tudo que ele representava, mas era um momento em que a gente estava passando a Lava Jato, o Lula preso, Sim, o antipetismo, você tinha o antipetismo, era a grande coisa, então era um argumento, era um debate que ele sempre... O combate à corrupção. Isso, mas e o Lula? A gente, peraí, deixa eu ligar aquela TV ali, ó. Pronto, você viu? Mágica. Mas e o Lula, hein? E o PT? Vocês viram que eu vim já... Meio comunista, hein, Titi? Não sei, viu? Você tá muito comunista. Eu não, eu sou Marmita de gótica. ladrão, né, gente? Não tem gótica. jeito. Em 2018, cara, tinha esse rolê que era... Era mais difícil. Então, eu acho que era uma época em que as pessoas eram mais perdoadas. Tipo, era mais simples você... Era mais tranquilo você dizer, eu não gosto nem de uma coisa e nem de outra. Até porque era ele não era o Lula lá. Era o ele não. Assim, então vamos para... Né, metade votou no Ciro, metade votou no Haddad, aí teve gente que foi pra Marina e tal. Mas em 2022... Não ter se posicionado era um grande posicionamento, né? A neutralidade, na verdade, estava ali do lado do opressor. Quem cala consenso, não é mesmo? 100%. E aí, eu acho que, não só em 2022, aí com a eleição do Bolsonaro e com os anos que a gente teve até 2022... Sim, que foram pesadíssimos. Todos esses anos de não posicionamento, eles, na minha visão, eram importantes. Porque quando você se posiciona, você ajuda a mostrar que tem uma força maligna ali, mas que ela não está vencendo, ou que ela não está sendo nadando de braçada, que você tem combate. O combate é importante. Sim. Você mostrar oposição, né? E crítica e meio que pra tudo, na verdade, assim, né? Porque a gente vê tantas coisas que a galera às vezes decide compartilhar que não necessariamente eram só questão, né, da eleição em questão, né? Mas várias paradas importantes de questões racistas, feministas, LGBTQIA+, indígenas, né? E quando você pensa que você tem um poder de influenciar, quando você se cala frente a algo, você já está influenciando
calado. É Exato, já um exato. posicionamento, E né? muita gente foi muito cobrada mesmo por o silêncio ensurdecedor, né? É pelo medo de perder seguidor, mas, enfim. Perder trabalho, né? Eu acho, assim, o capitalismo O é horrível e hate. tal, e ele faz as pessoas terem medo de coisas, e acho que é natural em algum ponto você, Querer se defender você desse... depende de seguidores, você depende de marcas patrocinando que podem tirar o seu ganha-pão. Como que você equilibra isso na sua vida pessoal? É muito difícil você abdicar da sua vida pessoal em prol de escolhas sociais, mas eu acho que havia um ponto, ano passado, em que já era até meio que assim, é meio que a boa você, até a nível comercial, Sim. mesmo que você não pense tanto nisso, o Lulinha tá mais pro mercado, família. Vamos nesse rolê aí, entendeu? Tipo assim, a marca Vai da pegar comida melhor lá, pra ela você tá mais agora. afim desse lado. Pode Não dá crer. muito pra você pegar Tanto o cara que eu que tá acho falando. que teve uma galerinha que falou, ai, gente, agora a boa é ficar calado. Ah, não, agora a boa é falar que agora eu sou de esquerda. Ah, agora a boa é botar o boné do MST, daqui a pouco, né? Daqui a pouco vai virar O boa MST, também. inclusive, adota uma mensagem que esse ano também, um pouco mais pop, as Total. feiras e tal, porque é isso aí, é Que, importante aliás, que são as incríveis, pessoas... né? As feiras, eles são os maiores Maravilhosas. distribuidores de importante alimentos orgânicos do que Brasil. os meio termo, sei lá, o meio do caminho saia do meio do caminho, independente do porquê, sacou? E assim, se as marcas forem deixar de anunciar com pessoas que se posicionaram publicamente, vão anunciar só com um sertanejo, né? Porque não porque todo mundo já... É o que sobrou, né, gente? É o que sobrou. Não, e alguns, né? Porque tem uns aí que também... poucos. Eu não tô acompanhando essa categoria, mas... enfim, É que assim, o sertanejo foi pra você que é se o agro, posicionar né? O agro contra o agro é Bolsonaro pop. sendo sertanejo, você tinha que um estar tiro no numa pé, eu acho. posição muito inquestionável, assim, tipo, porque é o mercado dos caras, Tal, não é tem a como, Mano, o a boicote Bíblia. vem no outro dia, tipo, não tem o que fazer. É. É o que aconteceu agora com o Bolsonaro na feira lá, agro enorme, que o Tarcísio vai lá, e é isso, a galera tá lá pro cara, tipo... Que loucura, né? Esses difícil. últimos 4 anos a gente... Eu fiquei bem discreta, assim, eu fiquei quietinha. Eu também, eu quase não falei nada. Eu fiquei bem quieta também. Discreta, meu posicionamento político era tipo uma estrela, dando estrelinhas. Pois é. Mas Bem enfim, bonitinhos. vamos Afinal, lá, vermelho é uma cor que me cai bem também. Inclusive, todas as cores me caem bem, na verdade. Vem cá, vamos voltar lá pro Restart. Porque muita gente que tá nos assistindo talvez não lembre como começou. Vocês eram colegas de escola, né? Era uma vez, 4 Era uma meninos Em que 2000 estudavam em Liverpool. Nós estudamos no mesmo colégio e a gente era de classes diferentes, então a gente se encontrava no intervalo, assim, pra tocar violão. Um clássico de colégios. Acho que na era Que vocês pré-celular, tocavam tipo, no você não tinha o que fazer, violãozinho? né? Uau, Já isso parou pra vai pensar mudar. Já está mudando. Como é que tá os recreios da galera hoje? A Não galera sei, fica mas eu cada tenho a um no seu impressão celular, que tá cada um certeza. fazendo a sua parada um pouco, né? Total. Putz, que merda. Mas o intervalo era esse rolê. Não lembro quem começou. Mas o que vocês tocavam no violãozinho? Qual era o hit? Cara, a gente tocava muito as bandas que na época faziam o som que depois a gente acabou fazendo. Tipo, o NX já era uma banda que eles têm 5 anos na nossa frente de existência. E esses eram 5 anos importantes, porque Sim, verdade, eles tinham né? 19 e a gente tinha 14. Vocês sacou? cresceram. Tipo, é um gap que hoje não faz nenhuma diferença, mas que a época fazia muita diferença. Eles eram os ídolos. Tipo, quando eu crescer, eu quero ser igual a Fresno você. também era, A né? Fresno também, a Fresno NX, a gente ouvia muito a galera mais underground, Sugar Cane, o Houdini, uma banda que pô, a gente gostava pra cacete, o Additive, o Drive, sei lá, o Darwin, o Forfan, tipo, bandas que vieram, são a geração... Que entram na categoria emo rock. Emo rock, né? O emo foi distorcido um pouco agora é uma boa bandeira, tipo, acho que ela acaba englobando um período... Voltou com tudo, né? E acaba englobando um período, meio... É isso aí, o emo. Aquela coisa que aconteceu entre 2000 e... Sei lá... 2000 e 2000, eu diria, mais ou menos. 10, Mas 12. eu nunca fui emo. Apesar de ter namorado
um ex-Fresno. É Eu verdade, nunca me né, amiga? considerei Você emo. conviveu intensamente. Eu me considerei emo, mas eu não ouvia música emo. Eu tinha o visual emo, eu era uma pessoa emotiva, nível hard. Eu tinha essa coisa de... Porque eu acho que o rolê do emo, ele veio muito num mundo alternativo. Então, eu não me encaixo no padrão, né? Por alguns Mostrar uma coisa motivos. pra vocês, Eu pra quero! ser a minha resposta. Eu não fui Mostra. emo. E Uma acho que fotinha. tinha muito lance, um pouco do gótico, né? Que bebeu muito na fonte do gótico. Sim. Que é a pessoa que abraça a tristeza visualmente. Tipo, esse É uma sou eu franja com, colada. com Vamos dar um 13 print pra botar na anos. tela. Ai, que Eu mando amor. depois pra você Manda, essa manda. foto em alta. Por favor. A diferença do que eu fui na adolescência, eu acho que até estendendo a vida adulta, é que as minhas referências eram mais ali anos 60, 70. Então tinha uma coisa Era muito em Porto hippie? Alegre. Eu era mod. Porto Alegre era pode tipo, crer. saía com os cachorros grandes, a galera do... Pode crer. era mais verdade, cachorro grande, Beatleszinha. amiga. Pode crer. Mas Eu era um amigo. misto de grunge com gótico, e aí eu fui uma fase um pouquinho mais emo, com cabelo que era repicado aqui em cima. Também Nossa, vamos jogar aquele foto na cabelo. tela, que é bonitinho. O cabelo colorido, e aí eu tinha esse recorte do cabelo, que aí tinha uma coisa meio de ter umas mechas meio compridas aqui, assim. Que era o cabelo do Pelanza, né? E eu tinha uma lojinha, né, depois seu gente? cabelo Depois seu cabelo falando, pode crer. E tinha lojinha, eu vendia minhas manguinhas listradinhas, assim, a Super. touquinha de listradinha. É que orelhinha de gato, você é de coisa São de Paulo, anime. Mari. São Paulo. Mas você veio pra São Paulo Eu adolescente? eu vim em 2008 e emo. E o que você Emo não, fazia? mod. E o que você fazia em São Paulo? Então você tava aqui também. O que vocês faziam em São Paulo? Em 2008? Então, Antes eu de era mais... 2008. Então, eu gostava de, tipo, Matrix Rock Bar, que era um pouquinho mais Matrix, clássico. indie, assim, né? Eu Vocês gostava não da iam, Fan House. tipo, vocês não iam pra Fan House foi o vocês primeiro eram Atari. super indies. O Atari, fui muito no Atari. O Atari. Eu peguei a época que a galera ainda escrevia barra e o nome do Fotolog no braço. Isso. Era... Eu fui muito no Atari. O Atari Atari era um mesmo, hit, da Lorena. que Que fazia o Alckmin matinê fechou. e o horário dos adultos. Isso. Eu já era adulta, eu ia no horário dos complexa, adultos. aquela matinê. Eu lembro de passar na frente e ver um monte de adolescente vomitando na Era uma calçada. matinê complexa, aquela Nossa, matinê, né? apenas imagino. Defina complexa. Cara, era... Eu tava falando isso anteontem com algum amigo. Eu falei, ainda era GLS, né? No Mundo Mix era GLS, era E essa era época da minha o loja. Atari, eu acho que era o primeiro, e pelo menos em São Paulo, era o primeiro rolê, que seria LGBT hoje, mas de adolescente Da internet. gente Sim. jovem. Então, tipo, era um rolê que a galera ia, só que você tinha, tipo, 13, 14 anos. Tanto que acho que lá fechou com o Alckmin. Falando, desenrolou cadê uma a mãe coisa dessas meio, crianças? meio Pra tentar argumentar, pra fechar. E aí fecharam o negócio. Porque eu lembro de passar e ter umas crianças vomitando, que eu falava, gente, Mas isso que sim. situação, às 8, 9 ainda cedo, Socorro, sabe? gente, não façam isso. Nossa. Mesmo E o quem tá Atari era assistindo agora tem demais, 30, cara, eu né? amava. Falando Mas em o criança- Restart veio daí, que a gente tava falando desse caminho. Então eu fazia esse rolê, o emo, eu ia na Galeria do Rock, franjinha, como essa foto que vocês viram. E nessa época a gente tava descobrindo bandas. Então, o NX eu tinha 13, 14 anos. Foi Hangar. Mas eu fui lá, o Tominhas, a gente era amigo, ele falou, cara, tem uma banda, tem um rolê. Essa foi o MSN dele, foi meio... MSN. Cara, tem um rolê que cola um monte de menina e é muito legal, falaram, e que vai tocar uma banda, e é um show, e é irado, a galera é legal. Eu falei, qual a banda? NX0. Baixei as músicas no... X0, no caso. porque era X, né, a época. Baixei as músicas Baixou no Emule. no Casar, sei lá, uma pirataria qualquer lá. Fiquei ouvindo as músicas, legal, vamos lá ver qual é que é esse rolê. E eu cheguei lá, cara, minha vida foi transformada completamente, porque tinha um nível progressista na festa, né? underground, tipo, gente mais velha, e a galera se vestia diferente, e ao mesmo tempo tinha um respeito implícito, assim, com as diferenças. Porque vale fazer um parênteses, porque eu acho que assim, a galera que é mais nova, New Generation, não tá muito ligado que assim, essa doideira louca que a gente vê em São Paulo hoje em dia, que qualquer lugar que você vai tem alguém sem sobrancelha, umas mina careca e uns caras de saia, não era o padrão. Isso. O rolê era outro. São Paulo era um mundo muito mais careta, a galera... mundo, né? Mas é que eu acho que assim, São Paulo especificamente era um lugar onde você ia encontrar drag queen, mercado
do Mundo Mix verdade, e o Hangar, verdade. entendeu? Só que isso eram em locais específicos, em dias específicos. Não é que você andava pela cidade de São E Paulo você não o era mundo era que nem era bem-vindo, hoje. tipo assim, E não o era mundo é bem bem-vindo. duro hoje, mas ele andou em vários aspectos, né? Verdade. Então, Eu era extremamente criticada quando andava na rua com a minha roupinha alternativa. A E galera com me zoava. teu cabelo Quando era colorido. verde, era papagaio. Quando era vermelho, sei lá o quê, tá pegando fogo, não sei o quê, vem aqui. Deixa eu passar. A galera abordava muito. Meia listrada, era Emília. Nossa, eu ouvi Ai, muito. que Era um saco. saco. Punha velho, né? Tipo, fone é que você e pensa ia, hoje, porque era você fala, difícil. nossa, Ai, que gente antigo. Que antigo, mal. que bom. É, que Que bom que antigo. isso ficou velho. Mas não tem era mais esse tanto. rolê, e a gente amava, e aí, pô, comecei a ir à Galeria do Rock, que é um espaço que também Sempre sexta-feira, foi, lá, a galera ia de lá pro Bocage, aí a galera de banda, você conhecia as pessoas de banda ali. E aí isso influenciou muito o que a gente tocava no colégio. Então, Que começa a massa. tocar umas coisas no colégio, é natural, quando você tá com instrumentos, falar, pô, vamos Montar uma vamos banda. ensaiar? Tipo, quem toca o quê? Ninguém, a gente só tinha alguns violões, Mas então... você já tocava, você já era uma pessoa que... Eu Ou se te bateu vontade de começar a tocar violão mesmo nessa época? Uma pergunta, eu vou responder uma coisa que eu vou inventar agora, talvez. Não sei se exatamente. Mas eu acho, eu até tipo os 11, 12 anos, eu queria ser jogador de futebol. Uhum. Um clássico dos meninos. E eu jogava, tipo, escolinha do Corinthians, treinei um ano no CT do Corinthians e tal. E em algum ponto saquei que aquele não era o meu ambiente, não era o meu lance. E meu pai é músico, minha mãe é atriz. Eu falava sempre pro meu pai, eu vou ser qualquer coisa menos músico. Ué, por quê? Sei Menos, lá, menos meio- artista. que Menos tu igual é. você, Tu uma não- coisa meio Tu separada. entendeu Eu já a desglamorização desde Acho que o um pouco dia 1 de vida, isso. né? Porque meus pais nunca foram mainstream, então eles sempre viveram de arte no sentido menos romântico e menos com menos investimento do que Sim. às vezes a gente imagina que é viver. E a minha vida foi, pô, super boa, tal, mas talvez eu enxergasse um pouco O perrengue, né? e as coisas que você tem que abdicar no fim, Sim. e abrir mão, e os posicionamentos que você tem que ter pra fazer alguma coisa, outra coisa. E eu olhava meio, mas não era briga, era só tipo, não quero fazer isso, fazer outra coisa. E aí quando eu desencano do futebol, eu começo a fazer aula de guitarra, como meus pais sempre me deixaram experimentar coisas. Tipo, você quer fazer... Meu pai na catequese, eu estudava em colégio franciscano. Quando Nossa. teve a catequese, ele falou, você quer fazer catequese ou futebol? Porque só dá pra pagar uma das duas coisas, então pode escolher. E aí eu fui fazer futebol. Agora eu fiquei assim, apreensiva na Eu cabeça. fui fazer futebol, mas era uma casa, sempre foi uma casa muito, tipo, sei lá, você quer experimentar essa coisa? Se der pra gente financiar isso dentro das limitações... Vai lá e faz essa coisa. Tipo, não quer mais fazer? Tá bom, não quer mais fazer, faz outra coisa. E eu Que é um baita privilégio, né? Porque as pessoas, Puta privilégio. adolescentes nessa fase mal tem a abertura em casa. Quando a gente vai fazer um flashback de 10, 15 anos atrás, mal tinha abertura pra conversar sobre qualquer coisa com os pais, né? Até E meus pais sexualidade. sempre foram. Tanto que eu rolei do Atari, quantas vezes eles não foram me pegar no Atari. É uma conversa difícil de você ter com seu filho de Filho, você está 13, usando 14 drogas? anos. Não é nem droga. Tipo assim, filho, você é gay? Será que meu Pelu filho não é era gay? gay? E ele não tá me falando? Como eu lido com isso? Porque tu tava andando com Não, meu pai pessoas- chegava numa balada, saindo, um monte de Pareciam, gente travestida, e umas sim, meninas, e uns meninos e tal. E sempre foi uma conversa meio... Nunca foi uma conversa, na real. Tipo, você tá fazendo isso, você quer ir esse é o lugar que você tá indo, é legal, toma cuidado, tal, beleza. Mas tu já beijou rapazes, Pelu? Cara, não, E já fez amor pelo bumbum? também não. Pergunta dela. Não Muito sou engraçado. bissexual, não sou. Eu já pensei muito sobre Poxa isso, assim, vida. que acho que eu ia curtir, eu ia ter curtido muito se eu Ia ter fosse. aproveitado o bem mais o leque- Atari, com certeza. O leque é muito maior. Eu preciso fazer essa pergunta, que foi a mesma pergunta que a gente fez pra Carol Conká, porque ela foi no MTV Sem Vergonha. Não foi no MTV Sem Vergonha, mas eu vou Vocês fazer... nunca me chamaram, você nunca Não, me pois chamou. é, não, mas agora é a oportunidade, porque Teria tu namora ido, há 15 anos, então Você não eu era acho que eu menor até de idade, sei eu mais ou menos a resposta. Na época? Não, acho que não. É o quê? Quando em 2010 você já era maior de idade?
Já, pô. A gente não tem tanta Não, diversidade a Restart assim. eu sempre fui maior de idade, né? sempre fui Restart. maior de idade, era muito mais sempre novo. É que eles fui, pareciam não. muito mais É babies que era a do que mensagem, eram. a Aquele mensagem. o rap rock coloridinho. Pergunta. Mas a pergunta é, a sua vida sexual cabe em uma van, em um ônibus ou em um Boeing 747? Caralho, que coisa específica. Quantas pessoas cabem numa van? Foi o que Qual Foi o que a ônibus a Carol gente tá respondeu. falando? Eles vão estar apertadinhos. É o leito ou é um ônibus, tipo, um ônibus que você pega Ou aqui e a aquele galera vai de pé? ou aqueles de Londres, assim, né? com Cara, ó, isopor. eu vou fazer uma resposta política, que é... Eu namorei muito tempo, várias por isso vezes. que eu perguntei também, porque, né, restringe ali tem um lapso temporal. Não, tipo, a Natália, a gente foi e voltou muitas vezes, mas eu sempre fui uma pessoa que meio namorou. Então, o auge da banda, os primeiros 4 anos da banda, eu namorava. Um pouquinho no começo da banda, sei lá, os 2 primeiros anos, que era um underground e que a banda começa a rolar, e aí... Pô, você começa a viajar e começa... mas aí tour, logo né? eu comecei a namorar, então foi um tempo solteiro curto, aproveitado, mas curto. Daí eu termino esse namoro, eu namorei 4 anos. Aí eu termino esse namoro e eu passo, tipo, 1 ano e meio solteiro. E um solteiro médio também, tipo, eu não sou um super solteiro. Ai, Eu preguiça de arrumo, solteirice. eu sempre Nossa, tive preguiça meio de solteirice, ainda bem que eu tô namorando. pô, tô ficando com essa pessoa e tá meio legal. E aí até fico com outras pessoas, mas aí o ritmo diminui 600%. Eu não vou ficar, tipo, indo pro rolê. Então, assim, eu vivi bem nesse sentido de... Mas uma questão, é verdade que tinha um lance no início do Restart que vocês tinham uma política de não falar que estavam namorando pra não quebrar as expectativas das... Tinha, super. O Pelanza falou isso numa entrevista A gente recente. tinha, era um combinado, era uma lógica, sim, outros tempos. Então, hoje, quando a gente olha o acesso que as pessoas têm pela internet e os stories, que é a inversão desse lugar, né? Então, hoje, para você ser artista, em teoria, a boa é você expor até a hora que você tá cagando. Tipo, as pessoas esperam em algum nível isso. Pode crer. A Restart nasceu na transição ainda. A gente ainda pegou um mundo em que o artista mainstream, ele tinha que ser carregado de algum tipo de mistério e de você entregava alguma coisa, outra coisa não. A gente entra com a internet. Acho que talvez a Restart tenha sido a primeira banda que usou mesmo daquele jeito. A Fresno, o NX, a galera já usava, mas acho que usou o Twitter, que abria Twitchcam, que as pessoas sentiam que a gente era Lives. brother e tal. E era o negócio do coração. Vocês fundaram o Coramão. Virou emoji. Coramão! Virou emoji. Baita Coramão. nome, Coramão. Nunca escutou o Não, Coramão? foi você que chancelou? A gente falava do Coramão no acesso. Mas você nunca usou essa Eu expressão. acho que a gente não usava essa expressão. Eu acho que, pra mim, também está sendo inédito. E aí tem o Coraxota, que é a evolução. Como é? O Coraxota. Esse era do Trio Tree, tinha uma... Você conhece o Trio Tree? Aham. O Trio Tree ele fazia isso. um Era Coraxota. Tree ou Tree. O Coraxota. E eles eram meio sexuais. Mas o Coraxota Eles é um eram. pouquinho mais... Eles eram Coramão, meninos amei, agitados. virou um emoji. Mas eu Emoji acho que venceu. foi uma coisa que vocês usaram muito. Usamos Lançaram muito. essa trend, E a com gente, certeza. mas só respondendo a sua pergunta, parece que eu não tô fugindo. A gente fez isso muito, eu namorava, os 4 namoravam no começo da banda. E a gente tinha uma lógica de uma construção de uma Mas era uma persona orientação específica. de produtor, isso. Tipo, eles Cara, viraram e falaram, olha, meninos, vai ser melhor pra gente comercialmente se vocês Era- publicamente não namorarem ninguém. Afinal de contas, isso foi uma coisa que os Beatles usaram, inclusive. Isso, é que, de novo, outros tempos. Então, às vezes, a gente fala coisas... eu mas vou tá falar tudo uma coisa bem. agora, as pessoas ouvem e falam, nossa, Uau. como assim, né? Mas tem que contextualizar. Então, a gente vivia um tempo, a gente tinha um empresário que não era... Eu detesto também essa imagem do... O Empresário malvadão. Quem era o empresário empresário? Quem era o veio. adulto do rolê? O Mainari e o Guto Campos. Ele que era o adulto que organizou a bagunça dessas Eles crianças. eram os adultos. A gente era bem organizado, mas assim, a sugestão dele era,
vocês são deles, né? Vocês falam com um público feminino e parte da intenção dessas pessoas de 12, 13, 14 anos Casar com vocês. é isso, faz Nossa, parte disso, sim. né? Vocês são uma banda que falam com essas pessoas, os Beatles, É. o Rick Martin, que escondeu a homossexualidade Nossa, durante pode crer. 50 anos. Mas aí tem outra camada também, que é Isso. da homofobia. Exato, mas digo, Mas essa coisa como de você exemplos criar de... uma fantasia, né? Né? Exato. E as namoradas de boa com isso? Então, não, né? Óbvio. Não. É super traumático, então esse é um namoro péssimo. Você acha que abalou, então, o relacionamento de vocês nessa época? Sim, disso? sim. E fala do meu, né? No seu do caso seu, do, o seu, do P, do Fale Thomas, de do você. Koba. Cara, a minha relação, essa relação específica, eu hoje como adulto, né? Eu percebo a insanidade que era para alguém estar do meu lado naquele momento, Sim. né? Ainda que fosse ainda que essa não fosse a questão, mas essa era uma questão, né? Imagina você você namorar uma pessoa e ela chegar no Faustão e falar, Que tá porque solteira. as perguntas eram baseadas nisso, né? Então a gente era muito sexualizado nesse Exato. sentido do galã e do E vocês príncipe. tacavam fogo nisso também. Sim, fazia parte do Do character. Então, todo programa que a gente ia, cara, em algum ponto... E as namoradinhas? Tipo, alguém falava, mas e aí? Nossa, porque as meninas estão aqui louca, gritando e tal, mas vocês estão solteiros? Estamos solteiros. E aí você pensa, tipo, essa pessoa assistindo esse programa com a avó do lado, sei lá, chatérrimo. com a mãe. Sim. Então, essa era uma situação Bem dura ruim. e que durou, tipo assim, acho que o P quebrou isso. Ai, tem É. treta até né, disso. Não, mas Tem. ele Com a era uma Giovana. pessoa que passava pelos paparazzi nas festas, assim, como alvo, né? A gente tinha, e isso era também, de novo, também outros tempos, a galera não sabe o que é um paparazzi, hoje tem o celular, mas o paparazzi e a galera, como a gente montou uma persona muito certinha, talvez por isso vocês tinham a impressão de que a gente era mais novo, só porque a gente era menos... Disruptivos, assim, do comportamento rock and roll. Esse comportamento merda, rock and roll, mas a gente era, tipo... Os bons garotos. A gente era é. bonzinho, né? Então a gente não bebia, Não falava. a gente não saía bebendo, isso eram normas entre nós, não tinha a ver com o empresário, não era uma cláusula de contrato. Mas isso foi muito legal, assim, porque, né, querendo ou não, o público de vocês tinha ali 12, 13 anos, 14 e Eu fiz essa escolha, assim. inclusive, também nessa época. Eu lembro que quando a gente tava super na MTV ainda, e até época de internet, assim, eu percebia que meu público era menor de idade, uma boa galera, e eu falei, mano, eu não quero nem tirar foto com um copo com álcool, porque eu acho que isso pode, de certa maneira, acabar estimulando a galera a beber e entrar num lugar que acho que não tá certo, né? Sim. Começar antes, então não quero estimular isso. Não, chegaram a me oferecer campanha publicitária Te ofereceram bebida, Mariana? de álcool. Eu falei assim, amiga. E aí eu falei, não, meu público é muito novo e hoje em dia que o meu público é mais velho, obviamente eu faço, faz todo sentido e tiro foto bebendo, mas acho que é isso, né? Você, de certa maneira, tem um carinho e uma responsabilidade, né? Eu acho legal também. A gente tinha, muito assim, e na real, cara, a Restart sempre foi uma banda muito sozinha. Porque a gente era uma banda, a gente veio de um lugar, a gente tocou muitos anos em alternativo com a Restart, com a C4, que era a banda anterior. Então a Restart estourou, eu tinha 20 anos, a gente tinha banda desde os 13, foram 7 anos tocando numa cena majoritariamente de homenzinhos bravinhos E vocês sofrendo um hate rock and roll, pesado, tá ligado? né? Que a gente sempre achou meio tosco, na real. Então tinha uma coisa nossa internalizada. A gente nunca conversou, é tosco, não é? A gente admirava outros rolês, mesmo se você olhar o NX, a Fresno, já tem um discurso diferente, Sim. não são o rockstar tosco nesse Doidão, sentido. drogadão, se joga no... Exato, tem uma outra mensagem. Então a gente curtiu outra coisa e óbvio que um empresário olha essas características que existiam na banda e fala, porra, vamos
se a gente potencializar essa mensagem, porque isso faz caber na casa das pessoas. De novo também, 15 anos atrás, um Brasil bem menos progressista em algumas áreas, mas eu bem acho mais que isso não conservador, datou. né? Menos Isso eu acho alternativo. um bom direcionamento, mas eu lembro de ter uma conversa com vocês naquele fatídico VMB lá com um show na Praça Vitor Tivita. O que a gente ganhou 6 prêmios. Fui eu que entreguei para vocês. prêmios. Eu estava apresentando de lá o VMB e aí teve toda a troca de figurino na van, porque vocês foram pro Pé de Carral e tal. A gente tava no ensaio E foi louco, porque geral. a gente tava mó bem lá na Tivitas, porque todos os nossos fãs foram pra aquela porra daquele show. A MTV botou no nosso cu, na real. Tipo, tinha 300 pessoas lá num show e ninguém na premiação, porque a premiação tinha só fãs pra quem de outros artistas. E aí, vocês foram vaiados. Pra quem não lembra, exato, rolou uma vaia quando vocês começaram a tomar todos os A gente prêmios. foi vaiado todas as vezes. Conforme vocês foram tomando os prêmios, a galera foi dando uma vaiada que, assim, totalmente equivocada e desnecessária. Acho vaia, totalmente né, feio. gente, de uma pessoa que tá ganhando alguma premiação ali, um prêmio, muito nada a ver, totalmente. né? É que isso aconteceu com outros artistas. Eu lembro da Ludmilla sendo vaiada também em prêmio Multishow, né? Mas aí por uma questão Mas, racial. amigo, como que isso, toda essa reação, especialmente, né, tipo, tinha até músicos que abertamente falavam mal, assim, sabe? Tipo, como isso afetou você, tipo, saúde mental e tudo, assim? Cara, eu acho que cada um de nós respondeu de uma forma diferente, tipo, internamente. Então, quando eu falo que a Restart era uma banda sozinha, porque a real mesmo, hoje eu sou amigo de todo mundo, amo todo mundo. Se dão bem ainda? Com ele sim, nem tava falando dele, tava falando de eu sou amigo de todo mundo. Sim. Mas a gente a gente nunca brigou. Mas a gente sempre se enxergou muito sozinho, porque o começo em especial, pouquíssimas bandas e pouquíssimos outros artistas, do gênero, assim, quase que ninguém. Então a gente sempre encontrou apoio em gêneros que também eram escorraçados um pouco por esse rock, ou pelo que supostamente era o rock. Então, o sertanejo, por exemplo, a época, Jorge Mateus, o Michel Teló, tipo, foi uma galera que a gente ficava mais à vontade, pelo menos a minha impressão, em uma premiação, um rolê assim, porque eram pessoas que estavam ali mais, tipo, porra, que legal o trampo que vocês estão fazendo. É isso sem aí. julgamento, né? Tipo, se eu só gosto, se eu não estilo, gosto, foda-se, mas legal. O Luan, mesmo a galera do pop e tal. E o rock sempre foi um rolê porque em algum momento as bandas sentiam que tá com a gente não era muito a boa. Tinha uma coisa... E isso era... A gente venceu porque a gente venceu. Assim, porque a gente vendia ingresso pra caralho, porque as pessoas gostavam da gente. Porque se dependesse da cena, a época, a gente tava fudido, a gente tinha sido enterrado. Foi um fenômeno muito louco o Restart, porque, assim, a gente viu, né, tudo acontecer. Vocês estrearam em 2009, o acesso era, na verdade, era outro acesso, a gente começou em 2010. Não? A gente começou em 2010. A gente começou em 2010 e o acesso abraçou o Restart, vocês foram Logo a única banda que substituiu o VJ. A Mari saiu de férias, lembra do Moonwalk do Curupira? A gente fez Moonwalk do Curupira. E a primeira vez que eu tava vendo agora no YouTube, que é que pra gente, a MTV, tinha esse valor. Pô, a primeira vez que eu fui numa plateia no Banda Antes. Nossa. Vocês lembram do Banda Antes? Pô, eu amava ir no Banda Antes. Eu fui ver, tipo... Não, estar o na Level MTV 9, acho, no Banda Antes. A coisa mais legal possível, né, pra uma banda. E vocês estavam o tempo todo na MTV. Talvez tenha pesado um pouco. Demorou, e aí quando a gente entrou... o acesso pra gente foi muito importante. Eu tava lembrando aqui porque ele foi num momento antes da gente fazer o primeiro HSBC, que era o show, foi um show muito grande que a gente fez, que o P fala aqui, ele fala, pô, e domingo agora a gente vai fazer um show na casa e tal, e eu falando, caralho, esse momento tava acontecendo tudo de uma vez. Nossa. Então pra gente estar lá com vocês, era muito foda. Tipo, era... Porra, a gente tá aqui... Vocês se sentiam intimidados, assim, no acesso, vocês estavam em casa, né? Cara, não sei, Titi. Eu sentia que vocês tinham um pouquinho de mim, tá? Um pouquinho, assim, que vocês ficavam meio tipo, a qualquer momento essa mulher pode dar uma patada aí, eu vou... Será?
Porque a gente tinha uma relação Você boa. não gostava da gente? Gente, eu ensinei vocês a fazer o fucking moonwalk do Curupira, que é o meu signature passo de dança. Eu não lembro disso não, Titi. A gente gostava, até porque Eu sentia que era sempre um momento tão gostoso quando Era vocês estavam. leve, E a assim, mas gente eu sentia que vocês curtia. estavam talvez um pouco meio assim... Inseguros. Cara, que Os assim, os jovens na primeiros TV? a gente era talvez. muito jovem, a gente não tinha feito nada. Nesse acesso aqui, a gente não... Não tinha tido Acho que a gente experiência não na tinha feito TV, TV por exemplo. nenhuma ainda. Total. A gente tinha feito só alguma outra coisa da MTV, que a primeira coisa que a gente fez da MTV mesmo foi esqueci o nome, era um rolê que a galera ficava filmando a banda e levava uns fãs da banda numa casa, era um verão, uma coisa de verão, sei lá. Sim. Foi a primeira coisa, mas nem era Acho que eu sei TV, a gente tava numa ação filmada, sacou? E, pô, a gente tinha visto todas as bandas, então, até linkando, né? A gente se sentir excluído um pouco da cena. Isso, num primeiro momento, foi... Eu lembro que isso eu sentia muito, porque eu amava pra caralho todas as bandas. E, algum momento... Tipo, o NX sempre foi... O NX e a Fresno sempre foram mais receptivos, porque o Di, o G, o Lucas... São pessoas... Queridíssimas. receptivas e ponto, Sim, né? São fofos. Mas eu lembro a gente passar situações às vezes com bandas que à época eram grandes ou eram relevantes, a gente não entendia por quê, cara, que as Eu sei pessoas por quê. não... Porque a gente tocava pra caralho. Você pode não gostar, mas tem uma coisa que é você gostar, outra coisa é você olhar e falar, isso aqui tá rolando, não gosto. Pô, a gente cantava, a gente não desrespeitava ninguém, a gente levava pessoas pra eventos, pessoas que depois Mas consumiam, pelo- inclusive, outros shows. Era o Pode crer. fandom, amigo. Era o fandom era desesperador. E assim, tem cenas icônicas e memes eternos do puta pauta. Vamos abrir um quadro. O quadro é... Qual é o nome do quadro? Puta pauta de Não, tinha um sacanagem. nome do quadro que eu tinha inventado. Era Precisamos Falar Sobre? Não, é tipo, não deixa esse meme morrer, não é também. Não deixe o Meme meme morrer. morrer. E agora vamos para o quadro. Você lembra desse meme? Gente, esse meme foi absolutamente icônico. Puta Puta falta de falta sacanagem. de sacanagem. Era foi uma um FENAC, né? dia na FENAC que os meninos iam atender fãs e por algum motivo estavam esperando bem menos pessoas e foram, tipo, milhares de fãs pra porta e rendeu memes. Eu acho que essas pessoas que nem... E também tinha um outro fã que era, tipo, S2, que também virou um super Pelanza meme. mil. Pelanza mil. Acho que foram essas coisas que pesaram muito mais pra vocês, então, não negativamente. Na minha opinião lembro, também. Eu lembro como entravam nas nossas arrobas, né? E assim... e com E a porta da MTV, a porta da MTV a loucura sempre toda. abarrotada e vocês sendo perseguidos. Era uma restart... É assim... Aí tem muitas coisas que foram andando em paralelo a isso, porque eu acho que a MTV errou em vários momentos ali, sabe? Não soube modular, porque o acesso no nosso primeiro ano era tipo pop, rap rock, cine, restart, CW7, blá, 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 blá. E aí no segundo ano não podia falar mais, no segundo não, no terceiro ano acabou. Não fala mais de restart. E que foi o que tipo, aconteceu com a gente na premiação, tipo... A MTV, que já vinha respirando com aparelhos Sim. ali naquele momento, Os últimos ela fatídicos encontra anos. uma cena, e que talvez liderada pela Restart, mas era uma cena, como você falou, tinham várias bandas rolando, e essa cena consumia. As pessoas iam na porta, as pessoas assistiam o programa, compravam merchan. Gerava engajamento, né? Gerava Sim, engajamento em trending rede social, topics. que era uma coisa que ninguém ainda media direito, e de repente você Mas tinha... media e gerava a publicidade que segurava ainda, Isso. pagava a conta de luz. A gente fazia bastante mercha, né, Ô, Mari? menina, O acesso nosso programa não tinha férias, inclusive, porque tinha tanto médico que não podia sair de Exato. férias. Era Então. o único programa que tinha depois do... Nossa, eu preciso contar um caso pro Stages. Ah, segura. E eles fizeram isso, e é legal você ter essa impressão, porque pra mim, o que eles fizeram com a gente foi exatamente isso. Então, a MTV pegou a Restart, e no começo, pra Restart era muito legal. A MTV, o Animal, MTV. Aí a gente vai pro VMB, e eles inventam um formato de votação que ninguém pensou. Se você põe uma coisa pra votar, e você bota uma galera que
não Jovem. sabe o que é internet à época. E contra uma galera que entra e vota e você pega uma banda que tá afim de ganhar prêmio, porque essa é outra coisa. Verdade. A Restart sempre foi afim das coisas. Tipo, a gente nunca teve essa faziam posturinha altas campanhas, tipo, né? ai, nossa, mais um prêmio. Não, a gente queria pra caralho ganhar o VMB. Lógico. E o Multishow e todas as coisas. O que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu. Maratona de Você vai votação. dar, você vai Foram dar 5 ou 6 20 prêmios pra mesma banda. 6 prêmios. 6 prêmios. Porque o outro. E o a último gente vocês receberam ganhou lá. todas as premiações, então a gente ganhou as importantes. Então a gente ganhou a Revelação, porque era o primeiro ano que a Restart ia. Gente, que loucura, E ao né? mesmo tempo a gente ganhou o Artista do Ano. Sim. E a gente ganhou o melhor clipe, a melhor música e o, sei lá, o que mais que a gente ganhou Meme, não naquele sei. ano. E aí a MTV olhou e falou, porque artistas reclamaram, pegou mal. Tipo, porra, como que vocês fazem? A MTV perdeu a credibilidade ali num ponto muito importante que era a MTV ditava o gosto musical do público e aí nesse momento específico que também a MTV estava totalmente capenga e foi o começo do Twitter, foi o começo dessa comoção toda de trending topics, brilhou muito o olho até pela colorido de vocês e vamos postar tudo nisso porque é o que vai dar audiência e foram, né, eles foram muito, aí depois pegou meio mal, que eu digo, né, porque putz, vocês vão se deixar totalmente levar pela audiência Então, mas aí de sabe o que eles crianças de fizeram? 13 No outro ano anos. eles não indicaram a gente pra nada. Eu sei, eu lembro, a gente tava lá. Tipo, Eu achei totalmente sem sentido, porque eu tô meio sem voz. Era o que pautava o programa um ano antes. Éramos as mesmas apresentadoras no Sim. mesmo cenário, Sim, falando sobre coisas, né? Eu lembro que a gente ainda falava de cine, por exemplo, sim. mas o muito. restante Evo especificamente 84, Strike, então, todos. e isso a gente teve uma quebra forte ali, porque a gente entendia a importância da MTV pra gente, e a sensação foi, a MTV não entendeu a nossa importância pra eles. Uhum. Porque em algum ponto a balança, É. a gente não precisava da MTV depois de um tempo no sentido de divulgação de coisas. E a gente seguia fazendo as coisas porque a gente tinha uma gratidão pela casa, porque a gente curtia a galera que fazia, vocês, a época, Que era a gostoso. Disney, era gostoso. Mas eles sempre, tipo assim, não foi isso, ó, gente, vamos fazer um reajuste editorial, tipo, vamos abrir espaço pra outras modular, coisas não. também, vamos... É tipo, bom, indica a Restart pra tudo, caralho, eles ganharam tudo, ano que vem a Restart acabou. E só não era verdade, que ainda que fosse, você fala, pô, beleza, aquele ano foi foda, tocou. O outro ano era Vocês o ano ainda que a tavam gente tinha, bombando. tipo, 3 músicas ainda no top 10 da Billboard, tava fazendo clipe, todos os programas, as TVs, tudo. E a MTV não... Aí o terceiro ano pós, 2012, sei lá, eles indicam a gente pra uma categoria e a gente não queria ir no prêmio, que foi aquele VMB que eles acharam uma ótima ideia fazer a festa junto com a premiação. Nossa, Que aí todos os pior artistas ideia. subiram loucaço, Aham. produtor chorando, porque não sei quem tava bebaço vomitando. Vocês lembram dessa... Sim, foi o último VMB, né? Uma loucura. Isso, e que óbvio que ia dar errado. E a gente tava concorrendo em uma categoria idiota, tipo, idiota assim, de todas, Sim, eles colocaram a gente melhor musicalmente. clipe, Aham. que era uma categoria idiota na medida em que não tinha muito a ver com a banda. Porque quem fez que o vocês não iam clipe- ganhar. É, que se ganhasse, e a gente tava disputando com o Cone Crew. Ah, nossa, Cone Crew. Nossa, Pode e crer. eles, treta. e eles queriam essa treta, né? Só Eu que lembrei dessa eles treta. não mediram a produção, pensou, mas não pensou. Então, Nossa, gente, eu não tô lembrando dessa eles treta. colocaram a gente sentado e tava esse caos, né? Bebida e festa. Então, meu, ninguém tava muito sentado. Sei lá, velho. Tava um clima sei de quem bagunça. teve essa ideia, né? E colocaram o Cone Crew na frente, assim. Na nossa frente. E aí, essa é a loucura, né? Porque as pessoas tinham alguma impressão de que a gente era mais novo do que a gente era. Ou de que a gente era mais bonzinho do que efetivamente a gente era. Aham, que tinha essa imagenzinha. Isso. E Ou o mais Cone Crew, inocente, por né? outro lado, talvez era as os meninos pessoas do mal achassem mesmo, que eles né? eram muito mais maus do que talvez eles fossem. É isso aí. Era uma MTV que potencializava um pouco essa... Acho que eles estavam tentando encontrar... A minha visão de fora era que
você tinha um movimento de rap muito forte rolando também. Foi quando veio o Criolo também. O E MC que a MTV não tava é. sabendo aproveitar muito bem também, Mas porque eu acho que eles estavam faltou. tentando meio que fazer um pouco o que eles fizeram com a atrás. gente, É. com outro gênero. Então agora a MTV é isso aqui. Sim. A gente é o rap, é a cena, e tudo bem. Projota, Criolo, né? Rolou Legal, super. tal. Mas isso fomentava um pouco essa rivalidade que, tipo, à época, acho que a gente tinha uma microtreta que era tipo um tweet, não sei, algum deles tinha feito, se eu que respondi, mas era Uma fagulha. idiotice Aham. de internet. Tanto que, eu até hoje não conheço os caras. Uhum. Conheço e de trabalho sei do Papatinho, tal, legal, admiro, respeito, é isso aí. Mas nunca tive convivência pra eu decidir, se é um cuzão, não é, tal. Sim. Só que naquele momento, pensa que eles jogam 4 jovens com a testosterona lá no cu. Bebaços. Puto pra caralho. A gente nem tava bebaço, a gente tava puto pra caralho. Sim. Com 5, acho que eles são 5, 6, também já se pá putos pra caralho também, ou meio querendo Pronto. comprovar Querendo a treta. masculinidade máxima ali. Tá. E aí eu lembro só que foi assim, eles sentaram e ia anunciar. E a gente achou que a gente não ia ganhar. A gente falou, a gente não vai ganhar, a gente vai ter que engolir isso aqui. Então já tava aquele clima, aquele clima merda. Aham. E o que eu lembro e posso estar distorcendo, Pois estava alcoolizado também. não tava, mas posso estar distorcendo Pelo tempo, pelo faz tempo. um tempo, 10 anos. Que eles chegam e um deles, que eu não lembro quem, começa a cumprimentar a gente. Tipo, e aí, e tal. E eu sempre fui mais calmo. Então, tava vendo aquela cena e pensando, e aí, foda-se. Foda-se, assim. Né? O P, ele é um pouco mais... Esquentado. Em algumas, ele era bem mais. Hoje em dia ele tá um cara mais velho, a gente fica mais velho, fica mais sábio. É. Ele era mais esquentado e mais... E assim, naquele momento, foda-se, ele tinha razão de estar naquela posição. Quando o cara vai cumprimentar ele só não cumprimenta o cara, ele tá sentado, foda-se. Ele fica de braço cruzado aqui, olhando pra cara do cara, foda-se. E o cara, acho que meio pega na perna dele, assim, não Pega sei o mal, quê. E aí ele assim. tava esperando esse momento também. Então, uma os junção hormônios. de machinhos, sabe? Esse Ai, momento. meu Deus. E aí ele, não Fogo encosta em no mim, o parquinho. caralho. E as produtoras, e aí a produtora, quem pôs ele sentado Era na a frente do Tássia, outro? eu acho. Real. E aí, assim, quase rolou uma coisa física. E aí a gente ganhou. Vocês ganharam. Nessa hora. Caraca. É na hora, tava rolando um anúncio, a pessoa tava Eu desesperada. amo que eu não lembro de nada. Tipo, meu, Foi muito ruim. vocês precisam sentar, pelo amor de Deus. Porque a pessoa já tava meio, o melhor clipe, vejam. E a gente tava tipo, vou matar você. Vou acabar com você, vou acabar com todo mundo. Você acha que você tá onde? Vai se fuder e tal. Blá, blá, blá. Tava nesse clima. Oh, meu Deus. A gente ganhou. Uou. Subimos no palco e tal, beleza, ganhamos, sei lá, teve aplauso, uma junção de coisas. A essa altura já não... Nem era assim. não dane-se. interessava. Foi o ano que teve a banda dos VJs, amiga. Tu foi embora mais cedo, porque tu não conseguia andar na Nossa, festa. essa festa foi difícil mesmo. Eu lembro que, Não foi o dia seguinte vocês não estrearam um clipe no Acesso? provavelmente. A gente Eu recebia lembro todo bem. mundo que ganhava, Eu lembra, lembro amiga? bem. Não, mas eu acho que eles ganharam e tinha um clipe novo no dia Pode seguinte. ser. Tá, volta lá pro VMB do ano anterior a esse, em que vocês ganharam 5 prêmios. 6. Eu lembro que eu tive 6. Eu tive um papo com você ou com o Pelanza, não lembro, mas eu acho que foi contigo, porque a gente sempre falava mais. Tu era o que eu mais conversava, assim, mais trocava ideia. Que eu falava, gente, olha só. Tá meio tóxica essa relação de vocês com os fãs, assim, porque é uma retroalimentação de amor que quando elas se derem conta que não é tão genuína assim, que esse amor, assim, não é tipo, amo vocês mais que todos os meus parentes juntos, talvez Que alguns. role uma... exato, que alguns parentes juntos. Talvez role uma decepção. E eu lembro de claramente falar assim... Eu lembro quando eu tinha 13 anos, que eu gostava muito de Spice Girls, eu era a maior fã de Spice Girls, e sou, né? Você vai agora no
Não vai ter o revival, a coisa da Spice Girls? Vai! Você vai, né? Não, sou tão fã que eu nem sei. Você não sabia? Não! Como não? Que elas Gente, estão eu fazendo sigo um as Spice reunion. Girls. Como assim elas não me avisaram? Gente. Gente, o reunion da Spice Girls. De Bom, novo, nossa, beleza. bom, enfim. Mas eu falei, ó, não é que os gostos mudam depois dos 13 aos 15. A gente passa a dizer que a gente nunca gostou na vida e né, depois que a gente começa a descobrir outros gêneros e começar a se sentir mais adulto ali, que é com uns 15, 16, 17 anos. Então, quem sabe vocês peguem esse momento aí pra fazer coisas um pouco mais, não tão efêmeras. Tipo, o Coramão virou um patrimônio histórico restartiano. E, de fato, tu tem... Tem muito conhecimento que tu adquiriu nessa fase da Lida, que hoje tu é produtor musical, tu agencia o teu sobrinho, aliás, maravilhoso, né? Assim, um multiartista, tem o selo. Mas talvez não, os outros meninos não tenham tido tanta... Como é que tu vê isso? Eu acho que a Restart, isso não é culpa nossa, porque você não escolhe. A gente mexeu com a vida das pessoas numa fase em que as coisas, ao mesmo tanto que elas são marcantes, então a gente tava brincando aqui nos bastidores. Assistia um programa que, assim, não tem o que fazer. Ele é marcante de um jeito que é muito difícil você conseguir. Você pode fazer coisas maiores, você pode fazer coisas financeiramente melhores, mais relevantes, dependendo de onde você está entendendo que é a relevância. Mas tem uma marca emocional que está relacionado com a época que as pessoas assistiam. Só a minha mas é o que opinião. A gente sempre fala, né? Uma fase muito emblemática da construção da personalidade de qualquer pessoa, E que aí, tipo, né? é isso. Você gosta de Spice Girls. Tipo, você gosta de Spice Girls provavelmente porque você ouvia numa fase que era uma... Tô com chutando. 11 anos ali, que foi aquilo foi marcante pra 97. você, sei lá. Eu com essa idade, eu ouvia como nem eu falei, o NX, o Charlie Brown. Tipo, é isso. O NX, eu sou amigo deles. Mas eles têm uma relação... Eu tenho uma relação emocional com o NX que ela vai estar sempre. Não tem o que fazer. Porque pela fase que eu ouvia, né? Sim. Então, a Restart, ela fez parte da vida das pessoas numa fase que ela é muito... agradável, gostosa de que a lembrar. galera ama, por outro lado, depois No dia ela seguinte, nega. Exato. E o que a Restart tá fazendo agora não, já tem algum tempo, é a volta da curva. Que é o que eu acho que quando você faz alguma coisa relevante, acontece. Que é, as pessoas cresceram e elas entram em contato de novo com algumas coisas que elas viveram. Umas elas olham e falam, nossa, que merda, por que eu fiz isso? Não quero nunca mais Esconde suas fotos saber disso de 2010 sacou? aí. Abafa. E outras, você olha e fala, porra, isso aqui era legal, ou isso aqui foi importante, ou isso aqui, né? Então, a gente tem um repertório que ele tá marcado emocionalmente na vida de muita gente. Então, eu já acreditei muito na efemeridade, como você falou, da Restart. E ela não é verdadeira. Porque o que a gente fez tem esse lugar, e esse lugar ele é muito poderoso. Total, E a ele gente fica não... ele é Isso. concretizado, que eu digo, tipo, um concreto mesmo. E né? quando Fica as pessoas petrificado saem dentro do das lugar pessoas. aquele início de juventude em que você é meio babaca, no geral. Tipo, todos nós. sim, tá sim, ligado? faz Tipo, parte. ser meio babaca e tal. Quando você sai, quando você cresce, e isso nem sei se tem tanto a ver com idade. Tem gente que cresce com 20 anos, tem gente que cresce com... Isso. Tem o recorte homem e mulher importante nessa questão. Tal. Privilégios. Mas acho que tem um momento em que você cresce que você passa a olhar pro teu passado com carinho. E acho que esse é um momento que tá acontecendo agora. A gente viveu o Sandy Júnior 3 anos atrás. Grandes Tipo, revivals. olha a turnê que o Sandy Backstreet Júnior Boys. é gigantesco, enorme. Mas olha o tamanho da turnê que eles fizeram. Isso é um reencontro das pessoas olhando e falando, caralho, eu esqueci disso. Ou
Eu lembrava disso com algum disso, carinho. E é. olha que foda, quero ir lá. Quero ir 6 vezes, quero ir 12, quero ir 28 vezes. Ativou o botão do coraçãozinho Total, interno. exato. as tia de 35, tudo com faixa do Sandy Júnior na Pô, cabeça. eu gostava de Sandy Júnior, mas nunca fui fã. Só que a histeria foi tão louca que eu falei, caralho, Preciso viver eu isso preciso também. viver esse negócio. Eu fui no show, foi foda, lindo e tal. Você chorou, ficou Incrível, emocionado. lógico, um repertório, Lógico. 30 músicos, 30 hits, Cada né? música é uma Inquestionável, lembrança, tal. abrindo uma gaveta da memória da vida. Exato. O que a gente poderia ter feito com a Restart, se a gente tivesse continuado, é o que todo artista que atinge pessoas jovens tem que fazer em algum momento. É o que eu vivo hoje com o João Guilherme, por exemplo, que é a transição. Transição de público. Quando você sai de um público mais jovem, vai para um público mais velho, e essa transição pode demorar 10 anos. Sim. 5, 2, pode demorar uma música. O Justin Bieber precisou quebrar 12 carros, bater em 13 pessoas, Exato. vomitar, ser preso 3 Tomar muitas vezes. E aí a galera multas. falou, nossa, acho que o Justin Bieber cresceu, Cresceu, hein? Fazer tatuagem até no branco do olho, E né? aí junta isso com um disco muito foda e tal, mas, pô, aquilo ali é uma estratégia de transição, assim. É a boa? Não sei. Eu não sei nem se foi uma estratégia, provavelmente tudo tenha acontecido meio... Mas tem uma Tem uma estratégia. foram amarrando as cagadas dele num storytelling que foi muito bem importante pra contado. a gente achar o Justin Bieber hoje Adulto. inquestionável. Tipo, ele é um artista Ele é um pop Justin que todo mundo Timberlake ama. mais tal. novinho, né? Porque ele é bom pra caralho e tal, mas... Então, o que... Acho que a sua sensação, ela vem talvez do lugar de que a gente viveu muito intensamente 7 anos. E a gente já tinha vivido outros, sei lá, 4, 5 anos no pré-restart. E a gente tava, tipo, cansado pra caralho. Sim. E fazer uma transição de um público demanda muito tempo, muito investimento, aí não só de grana, É energético. mas de energia e de lugar que você quer estar. E a Restart viveu uma pressão de mídia que também meio única, assim. Positiva, por um lado, tipo, é isso, em público e pessoas, e por outro lado, a gente foi amassado muito tempo. Então chega um momento em que você tá tipo, meu Deus. Tinha gente dormindo na Quero porta ficar de boa, vocês. Precisamos falar sobre as fãs que estão com os hormônios em fúria. Hormônios em fúria. Esse é O nome do quadro. Eram muitas, era um grupo muito grande e elas chegaram a acampar na porta da casa de vocês. Que é, na minha Prédio, opinião, uma né? coisa que eu lembro que eu até puxava a orelha da galera. Eu falava, galera, não é pra vocês ficarem na casa da pessoa. Não sabe? é seguro pra vocês, e não é legal pro vocês condomínio. não foram convidados, Não não, é legal pra pessoa. agradável. Não é legal pra Você- pessoa. Você parece um stalker maluca, é uma coisa assustadora, é coisa de dar medo, é coisa de ser desconfortável. Os meninos nunca vão falar que tá sendo chato, mas tá sendo muito chato. E tipo, eu tinha esse Tava, né? problema. Agora tu pode falar pelo... Fala. Cara, era muito chato. Era muito que na real, assim, os primeiros anos ali De acampamento. dessa explosão e desse sem limite, como a internet dava a impressão de que a gente era brother, as pessoas tratavam a gente como tratariam o amigo. E isso às vezes é ótimo, e às vezes tem um nível de intimidade que você só não dê. O limitinho ali. Mas, É, ué, há um mas limite. quando é que você vai, quando é que a gente vai no cinema junto? E tipo, então a gente vivia, pô, eu lembro o Koba, por exemplo, o primeiro ano ali, quando a gente sai quando a gente começa a sair do underground, porque também a nossa entrada no mainstream foi muito rápida. Ninguém queria fazer nada com a Restart. Tipo, foram, sei lá, 1 ano tentando algum programa, alguma rádio, alguma coisa, pelo amor de Deus, não. Aí o Luciano Huck decidiu que ele ia Botar o Botar restante. É tudo culpa do Restart. Luciano Huck. Não, ele foi o primeiro de proporções nacionais, assim. Caraca. Daí funcionou, sei lá, isso, pessoas na porta, internet, de repente aqueles... É porque é muito a veiarada mainstream da Luciano TV olhou e Huck, falou, mano. que é isso que tá Aquele acontecendo? a figurinha da senhorinha. E aí, de repente, a gente tinha final de semana da gente tá, sei lá, o Rodrigo Faro, o Raul Gil à tarde no SBT, e à noite tinha gente no Rodrigo Faro
no mesmo dia. É isso. Então, se você tava vendo TV, você não tinha como fugir da A gente Restart. respirava o Restart, né? Olha. Que eu acho que foi uma coisa meio isso, assim, não era nem antipatia por vocês. Em algum ponto você enchia o saco, você ia falar, caralho, não sobre aguento a mais ver essa overdose do pessoa. negócio, Mas eu queria assim. entender como afetou você ter esse papel de ídolo teen com esse monte de fã enlouquecida e não ter a liberdade de andar por aí De ir e sem vir. as pessoas... liberdade de ir e vir pra andar de boa, sem as pessoas ficarem cutucando, tirando foto escondido, porque a gente já passava por isso num grau que me afetou muito. Uhum. Eu cheguei a ter stalker louco me esperando na porta, eu cheguei a ser Nossa, abordada sim, por eu pessoas também, esquisitas. Nos Tinha gente fotografando- tentando entrar na minha casa, tinha gente tentando entrar no meu táxi. Eu passei A perrengues gente teve invasão de van. eu tive me afetou a minha saúde mental. Então, assim, eu fico apenas imaginando o que aconteceu com você. Como é que foi? A gente, eu tava falando isso ontem com uma amiga, falei, a gente não escolheu, entre aspas, porque a gente era muito jovem, a gente tava numa fase de escolha de profissão, Sim. todo mundo, sei lá, 17, 18 anos tá saindo, falei, a minha impressão, às vezes, óbvio, a gente tinha banda antes, eu queria ter uma banda, mas era um querer não experimentado, eu queria tocar. E uma coisa é tocar, outra coisa é ter um monte de fã Isso, adolescente, são né? coisas diferentes. Às vezes vem no pacote. Aí eu até brinquei com essa minha amiga, eu falei, acho que o que a gente viveu é meio como se eu tivesse saído do colégio e falado, acho que eu quero ser médico. E aí no outro dia eu já tava operando pessoas num hospital. Uau, Pode crer. sim. Tipo assim, e aí eu olho e falo, caralho, mas eu Não acho me que eu queria ser adaptei. médico, eu não sei se eu queria abrir um corpo, tá ligado? Não sei se eu queria lidar Entendi. com esse sangue, mas é meio bom, e ao mesmo tempo é o que eu quero, ao mesmo e tempo assim, é no meio olho do ruim. furacão tu não consegue elaborar muito, até porque eu não sei nem se vocês tinham tempo pra fazer terapia nessa época, né? Sei lá. Eu fiz bastante, eu faço terapia desde os 10 anos, mas com espaços, idas e voltas e tal. Mas assim, olhando em retrospecto, e não serve muito pra nada olhar em retrospecto, né? Mas tô tipo, serve, eu olho lógico e que falo serve. assim, cara, não sei se a gente escolheria consciente passar pelo que a gente passou, que ao mesmo tempo é isso, mudou minha vida pra sempre, positivamente, e a gente fez uma coisa de um tamanho que poucas pessoas têm a oportunidade, a chance de viver, de fazer, mas tem um monte de contras no fato da gente ser muito jovem, ter que lidar com pressões que ninguém falou pra gente. Ninguém. Porque tem um ponto que é imprevisível. Você pode pegar um artista e eu faço estratégia de artistas no selo e tal. Você consegue dizer até um ponto. Você fala, vou fazer esse caminho aqui, se esse caminho rolar, pode ser que aconteça isso aqui. Só que quando acontece isso aqui, aí tem o público. E aí o público vai decidir o que ele vai fazer com isso. E é imprevisível. E isso segue acontecendo. Músicas estouram, às vezes, que não era que estava na estratégia. O artista lançou e não estava pronto para aquilo acontecer. Hoje, em épocas Sim. de TikTok, quantos artistas a gente não vê? Muito, Música super. estourada e que você olha a pessoa e fala, caralho, essa pessoa nunca ligou um microfone, sacou? Tipo, Deus. ele não tava esperando que isso ia acontecer. Pode Aham. crer. Então, Acontece muito a rápido. gente foi pego por uma imprevisibilidade linda e uma sorte tremenda, porque uma coisa só fica desse tamanho com sorte. Privilégio, Não, sorte, e com- trampo. É uma junção astral ali, Super. porque quando tu fala no teu, tá pinado lá no teu Instagram, né, um resumo. Sim, eu sou esse Restart, mas isso não paga os meus boletos. Aí tu fala do Lo-Fi, do selo, aí tu A fala do Restart João não Guilherme. paga as minhas contas, que são Mas altas. vocês conseguiram ficar ricos com o Restart. Cara, a gente ganhou bastante dinheiro. Não o bastante Pra não trabalhar Pra mais. Pra não guardar até trabalhar hoje e se nunca aposentar. mais. Talvez se eu tivesse guardado 100% do dinheiro e tivesse uma vida mais simples, sim. Mas a gente ganhou bastante dinheiro e a gente construiu uma coisa que segue dando dinheiro. Tem um catálogo, sou compositor das músicas e tal. Mas é difícil, né? Ser bem adolescente, ganhar dinheiro, já ser profissional, super profissional, fazendo grandes shows e tendo que lidar com finanças, né? Tipo, Super. caraca, que complicado, né? Muito. E aí, no meu caso, por exemplo, eu venho de uma família
classe média baixa ali durante boa parte da minha vida, com pais lidando com dinheiro de um jeito como dava, tipo, esse mês animal e no próximo mês fudeu, como que a Artistas, gente né? equilibra essa bolinha e tal. Então, era uma conversa que tava além da possibilidade dos meus pais sentar e falar, bom, vamos falar de renda fixa. Aham. tipo assim... Tá, mas quem Não, gerenciava a não. grana era mais os Desse teus mês. pais. Eu gerenciava a minha grana. Eu sempre gerenciei minha grana. E fiz muita cagada. Acertei. Eu não era gastão, mas eu fiz umas cagadas. Tipo, comprar apartamento. Você tem que comprar apartamento. Estava Aham. dentro de mim. E aí eu comprei, tipo, 3 cagadas seguidas. Tipo, comprei um Puts. apartamento num preço merda, caralho, financiamento horrendo. Aí você Puts. vende, perde dinheiro. Aí compra o Ah. outro, erra de novo, compra o Ah. outro, erra de novo. O condomínio é 10 mil reais, então não consegue e pagar no final. umas faltas de programação de mesmo. conversa, de conversa assim, Maturidade de também. maturidade. E né? como é que ficou a saúde mental dos pais de vocês, de uma forma geral? Porque pra eles também deve ter sido um pouco assustador, né? Porque é isso, Chegar em abrir casa, a né? porta e ter acampamentos de crianças ali. pessoas, crianças de 13 anos. A gente mudou a vida dos nossos pais, né? Da nossa família, na real. E isso é outra coisa que vem no bolo também, que ninguém te fala. Tipo, quem tá perto de você vai ser afetado positivamente em várias coisas, mas não tem como fugir do negativo também, que é o assédio Moral. o assédio da pessoa tá lá. Ser chamado de e também ser sogra, chamada né? ou ser xingada, né? Exato, o ódio Ai, também ser revertido é em algum verdade, nível né? para as pessoas, tal. Então, os meus pais, eles levaram numa boa, assim. A gente teve, a minha família, ela tem uma coisa, inclusive agora com o João Guilherme, com a exposição que ele tem, que às vezes é muito mais brutal do que a que eu tinha por conta da internet. De Ela hoje em dia, é outra amplifica coisa. de um jeito muito mais cruel, porque você vê real time. Às vezes a gente demorava pra ver. Quando um artista falava mal da gente, Demorava chegava um uns pouco. dias depois, você Via assimilava. acesso, a gente dava nota Isso, no chegava acesso. via acesso. Hoje em dia é isso, cara. Você tá vendo uma suposta pessoa falar que, sei lá, quer que você morra. Tipo, isso tá escrito ali, pode isso é crer. muito forte. E a nossa família, cara, ela tem um lugar sempre teve de normalidade, que era meio, beleza, voltei final de semana, pô, fizemos 3 shows explodidos, 50 mil pessoas em um, prêmio no Faustão, jato, caralho, e eu voltava pra casa da minha mãe, Tomar quando uma eu morava com a minha sopinha. mãe, e era tipo assim, velho, vai sair, quando chegar, bate na porta do pai lá pra dar beijo de boa noite, quando chegar, pra eu saber que hora você chegou. E foda-se. Não tinha, Não tinha sopinha. Tipo, você é tá. o Pelu. é. Você. Tipo, aqui não, mas não de uma forma negativa. Mas bom. Então, Pra trazer pra isso- realidade, né? Super. Isso é Então bom. não tinha muito. Não, o Pedro Lucas tá cansado porque ele trabalha. Não, beleza, você trabalha, você faz suas coisas, animal. A gente entende a lógica excepcional do que você faz, no sentido de tentar flexibilizar, De ajustar. energético, exaustivo mesmo também. Mas assim, tipo, aniversário do seu sobrinho, sei lá, esteja no aniversário do seu sobrinho. Se tiver show, tudo bem, mas vai meter, cheguei sair. cansado e não vou. Não, tipo, é isso aí, vai lá. Compromissos Família vai se familiares. reunir pra gente jantar, vai lá. Então, isso tem um pé no chão que hoje eu vejo muito no João Guilherme, por exemplo, a importância. Tipo, é isso, ele tá lá e pá, flashes e a barba e o Receita cabelo para não e não sei o quê. enlouquecer, então. E ele chega em casa e a mãe dele, que é minha irmã, é tipo, o que você tá fazendo, velho? Deita no colo e faz o cafuné e não sei o quê, mas vai lá lavar uma louça lá que você não é Isso. o Alpatino. Muito bom. Nossa, maravilhoso, bom demais. Receitas para perdurar, pelo menos na saúde mental. É muito importante. Dá um serviço rápido aí pra. Até porque o teu selo é muito massa, né? Serviço Eu rápido. amo lo-fi, A gente tava falando de gente. lo-fi. Se você não me segue, você olhou e falou, nossa, era muito seu fã e tal, vai lá me seguir, eu Pelu.
TikTok, Instagram, etc. Todas as coisas. Segue os meus selos. Eu tenho um selo de música brasileira, que é a Papaya Music. Tem artistas incríveis, Muito independentes. massa. A galera que faz um puta corre. Sim. E vocês vão gostar. A Lo-Fi Land é meu selo de Lo-Fi, que estávamos Eu falando. adoro. Se você não escutou Lo-Fi, vai escutar Lo-Fi, porque é bom. É vai bom. fazer bem. Ajuda a estudar. E segue a gente lá, Lo-Fi Land BR. E acho que, assim... É isso, eu tava falando com o Juve ontem, ele Resumido, falando, é isso. Pelu, Lo-Fi, nossa, delicinha, não sei o quê. Acabou, né, estamos pegando aí essa volta da curva de um jeito muito gostoso. Estamos. É uma E tu delícia. tá parecendo muito sereno, muito tranquilo, piscando devagar. Não tô piscando em 2.0 Você e tal. é super zen. Eu sempre te achei super zen. Eu sou Um zen. pincher. Bom, obrigada, Pelu. Obrigado. Pelu, você. foi tudo. Foi, Amei. assim, era o que eu... Nossa, das minhas entrevistas que eu mais tava Obrigado, com ansiedade, eu amei. assim, pra fazer. E a galera tava pedindo demais. Top, Queriam muito muito legal. que a gente chamasse você aqui. Obrigada mesmo. Obrigado. Fico Obrigada feliz por com o que a abrir seu gente coração. construiu. Ó, A relação que a gente coração com a construiu. mão Porque pra a gente você. isso aqui, ó. Um coramão. Pôr a mão pra você. A gente é tudo suco da mesma coisa, né? Isso. A gente se conheceu juntos. Ai, emotiva. Se você quer continuar nesse Emos. papo, acesse agora o nosso Stages, porque lá a gente vai falar sobre coisas mais polêmicas, talvez, do Proibidão. Vai ter Pelu cantando. Vamos fazer perguntas polêmicas sobre a banda Restart. Que você quer saber se eles vão voltar? Acesse nosso Stage. Você quer saber sobre brigas de Restart contra será as... que eles brigaram? Ah. Ai, muitas perguntas que a gente vai soltar pra galera que, além de conferir um conteúdo exclusivo, também apoia o nosso projeto, dá aquela força pra gente. Afinal de contas, a gente tá começando um projeto muito lindo, tá ficando muito legal. Tá muito massa. Que, aliás, encerra a sua primeira temporada com esse episódio. No próximo episódio que você vai ver depois desse, estaremos com nova cara. Em uma Eu nova estarei temporada. Com novo cabelo, em uma nova temporada. Será que você vai mudar o cabelo? Você vai mesmo? Eu vou mesmo, amiga. É real, porque toda vez que você me fala eu que você vai mudar, você não muda, mas amiga. dessa vez eu vou. Tá, você promete? É tipo, plano acaba. Promete com o dedinho. Ah, eu então prometi isso tá. da próxima vez e não cumpri. Mas tá. Aí chega, corta um dedo da franja. É isso que ela faz toda vez. Mas vamos então pro nosso Stages. Beijo pra vocês. Mua, mua. Aproveitem o nosso hiato, que já já a gente volta com mais acessíveis. Acessíveis é uma produção Zamunda Studios. Produção executiva no Lopes. E outra é nós. Yeah.